graça e paz, meu irmão e minha irmã, a você que está ouvindo esta voz. Aqui quem vos fala é o pastor Fernando Alberto. Você está no meu canal no YouTube, Pastor Fernando Alberto, onde nós temos estudos bíblicos, mensagens bíblicas, todas baseadas na palavra de Deus. E eu quero convidar você a se unir a esta família, a se unir a nós, se inscrevendo em nosso canal, divulgando os estudos, divulgando a palavra, compartilhando para a honra e a glória do nome de Jesus. Eu quero trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Abra sua Bíblia no que está escrito na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Romanos capítulo 12, versículo 1 e o 2. Romanos capítulo 12, versículo 1 e o versículo 2. Curta, compartilhe, se inscreva em nosso canal e não esqueça, juntos somos mais fortes. Romanos capítulo 12, versículo de número 1 e o 2 diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Louvado seja Deus, glorificado seja o nome do Senhor nosso Deus, por sua graça infinita, por sua misericórdia, por estes versículos que nós lemos. A carta aos Romanos é uma das cartas mais importantes escritas pelo apóstolo Paulo, pois é na carta aos Romanos que Paulo explica o evangelho que ele pregava entre os gentios. É na carta aos Romanos que o apóstolo Paulo ele é usado por Deus para mostrar o que Deus fez por cada um de nós. É na carta aos Romanos que Paulo ele é usado por Deus para mostrar a mim, para mostrar a você o que Deus fez por cada um de nós. É na carta aos Romanos que Paulo ele é usado por Deus para mostrar que nenhuma lei pode salvar o homem, que o homem só é salvo por Deus através de Jesus Cristo. A carta aos Romanos, escrita pelo apóstolo Paulo, é uma das cartas mais importantes que Paulo ele escreveu. Ele é usado por Deus para nos mostrar o que Deus fez por mim, o que Deus fez por você, o que Deus fez por cada um de nós. Nos capítulos 1 ao capítulo 11, Paulo ele vai ser usado por Deus para mostrar a cada um de nós o que Deus fez por nós por intermédio de Jesus. Ele mostra com clareza, ele vai mostrar em detalhe o que Deus fez por cada um de nós, o que fez por mim e o que fez por você. No capítulo 1 de Romanos, versículo 18 ao 32, Paulo vai mostrar a ingratidão e a idolatria dos gentios, onde Deus ele manifestou o seu poder, a sua glória para os gentios, através da natureza, através das coisas criadas,
e eles, os gentios, não deram glórias a Deus. Deus, ele se revelou aos gentios, se manifestou a sua glória, manifestou o seu poder, manifestou a sua bondade, manifestou a sua misericórdia. Deus, através da natureza, através do seu poder revelado na natureza, ele mostrou aos gentios a sua graça, a sua misericórdia, através do sol que brilha, pela noite que Deus nos dá para descansar, a chuva e o sol que ele nos dá para plantar e colher, a terra para plantar, as frutas para comer, e os gentios não deram glórias a Deus, não foram gratos a Deus, não glorificaram a Deus, não engrandeceram a Deus. Os gentios, eles foram ingratos para com Deus. Deus, ele manifestou o seu poder, ele manifestou a sua graça, ele manifestou a sua misericórdia, ele manifestou a sua compaixão para com os gentios, através das coisas que ele criou, através do sol, da lua, da noite e do dia, através da chuva, através da terra, através da natureza, das plantas, das plantações. E os gentios não deram glórias a Deus. Romanos capítulo 1, versículo 18 ao versículo 21 diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus no manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inesculpáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, se endureceu. Ou seja, os gentios, eles foram agraciados por Deus. Deus manifestou-se aos gentios através da natureza, através das coisas criadas. Mas os gentios não agradeceram a Deus. Quando os gentios, eles vissem a chuva que Deus mandava, quando eles plantavam e colhiam, quando eles comiam frutas, era para eles glorificarem a Deus, era para eles serem gratos a Deus pelo que Deus tinha dado a eles, mas eles não deram glórias a Deus, eles não glorificaram a Deus. Os gentios, eles foram ingratos para com Deus e eles foram idólatras. Eles deram a glória ao homem. Eles reconheceram a criatura e desconheceram ao Criador, que é tudo sobre todos. Então perceba que no capítulo 1 de Romanos, versículo 18 ao diante, Deus usa Paulo para mostrar
que os gentios foram ingratos para com Deus, que os gentios eles foram infiéis para com Deus. Capítulo 2. No capítulo 2, Paulo ele vai mostrar a ingratidão dos judeus e a desobediência dos judeus e de Israel para com a lei. Deus, ele deu a lei para Israel, conforme diz Êxodo 19, do 19 em diante, conforme diz Malaquias 4 e o 4, que a lei ela foi dada para Israel. Israel tinha 12 tribos. Essas 12 tribos de Israel, elas receberam a lei. Deus, ele usou Moisés para entregar a lei a Israel, para que Israel vivesse pela lei, para que Israel fosse obediente à lei de Deus. Malaquias capítulo 4, versículo de número 4, diz assim, Malaquias 4 e o 4. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo o Israel. Então a lei, ela foi dada para todo o Israel. E quem é o Israel de Deus? Quem é esse povo? Israel, ele é composto por 12 tribos, que são descendentes de Jacó. Capítulo 7, versículo de número 5 em diante de Apocalipse, do 5 ao 8, Apocalipse 4, ou melhor, Apocalipse 7, vamos ler do versículo 4 ao versículo 8. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12 mil assinalados, da tribo de Ruben, 12 mil, da tribo de Gade, 12 mil, da tribo de Azer, 12 mil, da tribo de Naphtali, 12 mil, da tribo de Manassés, 12 mil, da tribo de Simeão, 12 mil, da tribo de Levi, 12 mil, da tribo de Issacar, 12 mil, da tribo de Zebulon, 12 mil, da tribo de José, 12 mil, da tribo de Benjamim, 12 mil. Então Israel era composta e é composto por 12 tribos. São elas: Judá, Ruben, Gade, Azer, Naphtali, Manassés, Simeão, Levi, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. 12 tribos de Israel. Essas 12 tribos de Israel formam a nação de Israel, que receberam a lei para servir ao Criador. Deus, que os tirou com mão forte e mão poderosa da terra do Egito, andou com eles 430 anos, os levou à terra prometida de Canaã. Israel não foi obediente a Deus. Israel recebeu a lei e não foi submisso à lei de Deus. No capítulo 2 de Romanos, o apóstolo Paulo é usado por Deus para mostrar exatamente isto. Romanos capítulo 2, a partir do versículo 1, ele diz assim: portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro. Pois tu que julgas,
fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas aos que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu escaparás ao juízo de Deus? Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Então, no capítulo 2, o apóstolo Paulo, ele mostra que os judeus, eles também foram rebeldes, foram ingratos para com Deus. No capítulo 3, nós vemos a graça de Deus sendo manifestada tanto para com Israel como para com os gentios. Capítulo 3, ele vai mostrar a partir do versículo 9 que todos os homens estão debaixo do pecado, tanto judeus, israelitas como gentios, todos os homens, todos os eleitos, todas as ovelhas, todos os escolhidos, eles estavam debaixo do pecado antes da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. É o que Paulo, ele vai mostrar no capítulo 3, versículo 8 ao versículo 20. E ele vai mostrar também que, além de todos os homens eles estarem debaixo do pecado, ele mostra também que a lei não pode salvar ninguém, que a lei não justifica ninguém. Capítulo 3, versículo 20 de Romanos, diz assim: por isso, nenhuma carne será justificada diante de Deus pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Ou seja, a lei, ela não salva ninguém. A lei, ela não foi dada para salvar nenhum homem, judeus, israelitas, gentios, ninguém é salvo, é justificado diante de Deus pelas obras da lei. É o que Paulo, ele vai mostrar no capítulo 3, a partir do versículo 9. Ainda no capítulo 3, versículo 21, Paulo é usado por Deus para mostrar a mim, a você, aos irmãos que estavam em Roma, que receberam esta carta, que por intermédio de Jesus Cristo é que somos salvos. Por intermédio do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, por intermédio da morte e da ressurreição de Jesus, é que nós somos salvos. Glória a Deus por isto. Capítulo 3 de Romanos, versículo 21 ao 31, ele vai mostrar a justificação pela fé em Jesus Cristo. O que é a justificação? É a salvação. A salvação é pela fé em Jesus Cristo. É o que Paulo vai mostrar, sendo usado por Deus para mostrar que a salvação, tanto para judeus, quanto para gentios, tanto para israelitas, como para gentios, a salvação, tanto para um povo quanto para o outro, é pela fé em Jesus. Capítulo 3, versículo 21, ele começa assim: Mas agora se manifestou
sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Bendito e santo é o nome de Jesus. Versículo 22. Eu vou ler novamente. Romanos 3, 22. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Aleluia. Então, a justiça de Deus, a graça de Deus, a justificação, a salvação, ela se manifestou por intermédio da morte e da ressurreição de Jesus sobre todos, para todos e sobre todos, para todos e sobre todos, seja judeus, israelitas, gentios, seja lá quem for, se crê em Jesus Cristo, está justificado. Você crê em Jesus? Você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Você crê que Jesus Cristo, ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia? Você crê que Jesus é o Messias enviado por Deus? Louvado seja Deus. Observe o que diz o versículo 21 e o 22 de Romanos 3. Mas agora, esse agora quer dizer, mas agora que Jesus morreu e ressuscitou, se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos. Versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Olha o que Paulo explica no capítulo 3 de Romanos, a partir do versículo 21. Que tanto judeus, israelitas, gentios, que crê em Jesus, estão justificados pela sua graça, pela sua compaixão, pela sua misericórdia. Então, recapitulando, capítulo 1 de Romanos, versículo 18 ao 32, Paulo vai mostrar o que Deus fez pelos gentios e o que os gentios fizeram em troca. Deus manifestou o seu poder, a sua graça, a sua misericórdia, através das coisas criadas, e os gentios foram ingratos, foram desobedientes, foram idólatras, não glorificaram a Deus, não deram glórias a Deus, não reconheceram a soberania do Criador. Os judeus que receberam a lei, os israelitas que receberam a lei, que foram libertos do Egito, foram conduzidos, protegidos, alimentados, cuidados por Deus no deserto, foram introduzidos na terra prometida, receberam a lei e não foram fiéis.
não foram obedientes. Tanto judeus como gentios pecaram, transgrediram a lei do Criador. Capítulo 4, Paulo, ele vai ser usado por Deus para mostrar a justificação pela fé. E ele vai trazer o exemplo de Abraão. Abraão que foi justificado única e exclusivamente pela fé. Que diremos, pois? Começa ele o capítulo 4, no versículo 1. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão for justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Porque, que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Então, no capítulo 4, o apóstolo Paulo, ele vai mostrar que Abraão, ele foi justificado pela fé. No capítulo 5, capítulo 4 e capítulo 5, ele vai trazer o assunto, no capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11, ele vai trazer o assunto da justificação pela fé em Jesus Cristo. No capítulo 4, ele vai trazer o mesmo assunto da justificação pela fé em Jesus, usando o exemplo de Abraão. E o que Davi falou no Salmo 32, versículo 1 ao 2. Salmo 32, versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é perdoado ou encoberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Então, capítulo 4, ele vai trazer o exemplo de Abraão e de Davi, da justificação pela fé. Capítulo 5, ele vai trazer, vai continuar o tema, a justificação pela fé e a paz com Deus. Observe que Paulo, ele está explicando detalhadamente em Romanos capítulo 1 ao capítulo 11 o que Deus fez por cada um de nós. O que Deus fez, não só pelos gentios, não só pelos judeus, não só por Israel, mas por mim e por você. E no capítulo 5, ele vai iniciar dizendo: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Capítulo 5, versículo 1 ao 11. O apóstolo Paulo é usado por Deus para nos mostrar que Deus, ele nos justificou, ele nos salvou por intermédio da morte e da ressurreição de Jesus. E ele vai dizer: sendo, pois, justificados pela fé. Amém? Você crê? Você crê de todo o seu coração que Deus, ele te salvou por intermédio de Jesus? Você crê que Deus, ele te justificou pela sua graça, pela sua misericórdia, através do sacrifício de Jesus? É isso que Paulo, ele é usado por Deus para mostrar a cada um de nós.
Ainda em Romanos capítulo 5, versículo 12, ele vai mostrar o que Adão fez e o que Deus fez por meio de Jesus. Romanos capítulo 5, versículo 12, ele vai dizer: pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Amém. Capítulo 5, versículo 12 ao versículo 21. Ele vai mostrar que através do pecado de Adão, todos pecaram. E através do sacrifício de Jesus, todos foram perdoados. Todos os eleitos, todos os escolhidos, todas as ovelhas, todos os filhos de Deus. Você, por intermédio da morte e da ressurreição de Jesus, Deus te perdoou, Deus te justificou, Deus te salvou. Glória a Deus por isto. Efésios 2, 8 e 9 diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Louvado seja Deus por isto. Glória a Deus por isto. Capítulo 6, ele vai mostrar que a graça de Deus não nos deixa viver no pecado. A graça, ela não é uma abertura para vivermos em libertinagem. A graça não é uma desculpa, uma porta aberta para vivermos em rebeldia, em desobediência a Deus. Não, não. A graça de Deus não nos deixa viver em pecado. Capítulo 6, versículo 1 diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Versículo 2: de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então, no capítulo 6, ele vai mostrar a graça não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado. No capítulo 6, Paulo vai mostrar o poder da graça de Deus, que nos livra de uma vida de pecaminosa, o poder da graça de Deus em nossas vidas. É por causa da graça que não vivemos em rebeldia. É por causa da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Eu e você temos esta graça. E é por esta graça, é por causa da graça, da misericórdia de Deus, que nós estamos firmes na sua presença. No capítulo 7, Paulo vai mostrar que estamos mortos para a lei. Capítulo 7, versículo 1 ao versículo de número 6, ele vai mostrar que estamos mortos para a lei, para viver em novidade de espírito. Capítulo 7, 1 ao 6. Ainda no capítulo 7, versículo 1, versículo 7 ao versículo 25, Paulo vai nos mostrar a luta da carne com o espírito. Uma luta que nós enfrentamos diariamente, mas nesta luta nós somos vencedores. 7:25 de Romanos diz assim: dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Então Paulo, ele vai mostrar no capítulo 7 a luta que nós
enfrentamos contra a carne e que uma vez nos submetendo ao senhorio de Cristo, somos vencedores. No capítulo 8, em Cristo e com Cristo somos mais que vencedores, pois quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. No capítulo 8, Paulo vai mostrar a nova vida debaixo da graça. É uma vida guiada pelo Espírito Santo. É uma vida guiada por Deus. É Deus te guiando. É Deus conduzindo a tua vida, conduzindo os teus passos, conduzindo tuas decisões. No capítulo 8 de Romanos, Paulo vai ser usado por Deus para mostrar a mim e a você a nova vida debaixo da graça de Deus, segundo o Espírito de santidade. É uma vida guiada pelo Espírito Santo. É uma vida guiada por Deus. E ele vai começar o versículo 1 dizendo: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então Paulo vai mostrar no capítulo 8 de Romanos a nova vida em Deus, a nova vida no tempo da graça. É uma vida guiada, é uma vida conduzida pela palavra, pelo Espírito Santo de Deus. E ainda no capítulo 8, a partir do versículo 31 ao 39, ele vai dizer: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dos mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. E ele vai dizer: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja Deus. Glória a Deus por isto. Capítulo 8, Paulo vai nos mostrar que em Cristo e com Cristo somos mais do que vencedores. Capítulo 9, Paulo vai mostrar sua tristeza por causa da incredulidade de Israel. Capítulo 9, versículo 1 ao versículo 5, ele vai mostrar a sua tristeza. Paulo está triste. Paulo está triste porque Israel não acreditou no Messias. E isso entristece o coração de Paulo. Paulo está triste porque Israel não aceitou o Messias. E o versículo 6 ao versículo de número 33 do capítulo 9 de Romanos, do versículo 6 ao versículo 33, ele vai mostrar a soberania de Deus na sua escolha. Que Deus, ele escolheu um povo
gentil, que Deus ele escolheu Jacó e não escolheu Esaú, que Deus ele escolheu uns para a honra, outros para a desonra, conforme diz o versículo de número 21, Romanos 9, 21 diz assim: ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Ele vai mostrar no capítulo 9, versículo 6 ao 33, a soberania de Deus em sua escolha. Deus escolhe quem Ele quer, e Ele quis escolher um povo para Ele. Capítulo 10, ele vai mostrar a rejeição dos judeus ao sacrifício de Jesus. Amém? No capítulo 10 de Romanos, Paulo vai mostrar a sua tristeza, porque os judeus rejeitaram a justiça de Deus, e o desejo do coração de Paulo e a oração que ele fazia, Romanos 10, primeiro e segundo, e o terceiro diz assim: irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, salvação da mente. Paulo queria que os judeus eles fossem salvos de uma mentalidade mosaica, de uma mentalidade que era contra a mentalidade de Deus. Por quê? Porque na mente de um judeu, na mente de um israelita, Jesus não se enquadrou nas profecias do Messias. Para os judeus, em sua maioria, para o povo de Israel, Jesus não preenchia os requisitos do Messias. Então, por conta disto, eles o rejeitaram. E Paulo queria que eles fossem salvos de uma mentalidade anticristã, de uma mentalidade anti-Deus, contra a palavra de Deus, contra o Messias, anti-Messias. Uma mentalidade onde o Messias ficava excluído, onde a justiça de Deus ficava excluída e eles estabeleciam a sua própria justiça. Capítulo 10 de Romanos, versículo 1 diz assim: irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. É para que eles fossem salvos de uma mentalidade incrédula com relação ao Messias. Que eles abrissem a mente deles e o coração deles e recebessem Jesus Cristo como Messias, como Salvador. Versículo 2: porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Portanto, ou porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Capítulo 10, ele vai mostrar que os israelitas, que Israel, as 12 tribos de Israel, rejeitou a justiça de Deus. Ele vai mostrar que Israel tem zelo por Deus, mas é um zelo sem conhecimento, é um zelo fanático que levou eles a rejeitarem o Messias. Capítulo 11, ele vai mostrar a salvação de Israel está garantida. Glória a Deus por isso. Capítulo 11 de Romanos, Paulo vai ser usado por Deus
para mostrar que a salvação de Israel, de todos os eleitos de Israel, ela está garantida. Que Israel, mesmo rejeitando o Messias, eles não foram rejeitados pelo Messias. Que Israel, mesmo negando Jesus, mesmo não aceitando Jesus, eles continuam sendo o povo eleito, a nação escolhida por Deus. É o que Paulo vai mostrar no capítulo 11, que Israel, a sua salvação está garantida. Podemos ver no capítulo 1 ao capítulo 11 de Romanos, o que Deus ele fez por nós. O que Deus ele fez por mim e ele fez por você. Deus usa o apóstolo Paulo para mostrar a mim e a você que está recebendo esta palavra o que Deus fez por cada um de nós, por intermédio de Jesus. Quando chega no capítulo 12, né? O que foi que Deus fez por você? O que Deus fez por nós? Nos perdoou, entregou seu Filho por nós, o ressuscitou por nós, nos escolheu de forma soberana por sua graça. Quando chega no capítulo 12, Paulo ele vai ser usado por Deus. E ele começa o capítulo 12 com a seguinte expressão: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, ou seja, pelo amor que Deus mostrou a vocês, pela misericórdia que Deus mostrou na vida de vocês, pela graça que Deus manifestou na vida de vocês. Paulo está dizendo: irmãos, eu rogo a vocês, eu suplico a vocês, eu imploro a vocês com insistência, eu me humilho perante vocês. Rogo-vos, pois, irmãos, imploro, pois, suplico, pois, peço com insistência, para que vocês olhem para o que Deus fez por vocês, para que vocês façam uma revisão na vida de vocês, para que vocês façam uma retrospectiva na vida de cada um de vocês, e vocês olhem e vocês vejam o que Deus fez por vocês, o que Deus fez na vida de vocês, e façam alguma coisa em gratidão ao que Deus fez, em reconhecimento ao que Deus fez por vocês. Capítulo 12, versículo 1. Capítulo 1 ao capítulo 11, ele vai mostrar o que Deus fez por mim e por você. O que Deus fez por você? O que Deus fez na sua vida? Quantos milagres ele fez na sua vida? Quantos livramentos ele deu na sua vida? Quais as mudanças que Deus fez na sua vida, que só ele poderia fazer? O que foi que ele fez? Capítulo 12, versículo 1, o apóstolo Paulo é usado por Deus para dizer assim: rogo-vos, pois, irmãos, rogo-vos, imploro, suplico, peço com humildade e insistência, rogo-vos, pois, irmãos, que pela compaixão de Deus, pelo amor que Deus mostrou a vocês, pela graça que Deus mostrou a vocês, pela misericórdia de Deus na vida de vocês, pelo que Deus fez na vida de vocês,
pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo é usado por Deus para trazer uma palavra de exortação no capítulo 12. Se no capítulo 1 ao capítulo 11 de Romanos é mostrado o que Deus fez por nós, do capítulo 12 ao 16 é mostrado o que nós devemos fazer em reconhecimento pelo que Deus fez. É um reconhecimento a Deus pelo que Ele fez. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, ou seja, pelo amor que Deus demonstrou a vocês, pelo que Deus fez com vocês, que apresenteis o vosso corpo, ou seja, a vossa vida, em sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha a expressão que ele usa: que apresenteis. Que apresenteis. Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis. Que apresenteis. Apresenteis vem de apresentar. E apresentar não significa fazer uma apresentação no sentido de mostrar, como em uma peça de teatro. Não, não é mostrar, não é aparecer. Em uma peça de teatro, a pessoa aparece, o artista aparece, o ator aparece. Em um culto racional é diferente. Em um culto racional, quem aparece é Deus. Quem tem que aparecer é Deus. Na tua vida, quem tem que aparecer é Deus. No teu ministério, quem tem que aparecer é Deus. Na tua chamada, quem tem que aparecer é Deus. Se Deus te usa e Ele usa, quem tem que aparecer é Ele. A glória é dele, a honra é dele, o louvor é de Deus, a glória é de Deus. Amém? Então, na minha vida e na tua vida, quem tem que aparecer é Deus. Amém? Deixa Deus te usar. Deixa Deus se utilizar da sua vida. Mas a glória, a honra, o louvor e a exaltação é de Deus. Quem tem que aparecer na tua vida é Deus. Amém? João Batista pregava, estava no auge da fama, mas não quis aparecer, não quis a glória de Deus. Pelo contrário, ele disse: é necessário que ele cresça e que eu diminua. João 3:30. Amém? Então o termo apresentar não é aparecer, não é amostrar, não. O termo usado por Paulo em Romanos 12 e o 2, apresenteis, ou apresentar, em Romanos 12:1, fala de uma entrega a Deus total, plena, completa. Amém? Entregue tudo para Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. O que Paulo está querendo dizer para os irmãos
O que Deus está dizendo para os irmãos em Romanos, a mim e a você, através de Paulo, é isto: entregue tudo a Deus. Se entregue a Deus. É uma entrega, primeiro, completa, total, plena, e em segundo lugar, é uma entrega sem volta. Glória a Deus por isso. Uma vez que você entrega a sua vida a Deus, não tem mais volta. Não é mais para voltar atrás. Jesus disse: aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, não é apto para me seguir. Deus disse em Hebreus: eu não tenho prazer na alma que volta. Aleluia. Então, apresentar em Romanos 12 primeiro fala de uma entrega, primeiro total, plena, completa, e segundo, sem volta, sem retorno. É entregar-se a Deus por completo, sem reserva e sem volta. Assim como Ana fez com Samuel. A Bíblia diz em Samuel, 1 Samuel capítulo 1, que Ana, ela apresentou Samuel a Deus. Ela entregou Samuel a Deus. E Samuel foi um homem de Deus, guiado por Deus, conduzido por Deus, um grande profeta de Deus, um grande homem de Deus. E Deus conduziu Samuel, e o nome de Deus foi glorificado na vida de Samuel. Entregue tudo para Deus. Louvado seja Deus. O salmista disse: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Entregue tudo para Deus, sua vida, seus problemas, tudo, sua saúde, seus dons espirituais, entregue nas mãos de Deus. Glória a Deus por isto. Samuel foi entregue a Deus por Ana. Maria e José fizeram com Jesus o mesmo. Em Lucas capítulo 2, eles entregaram Jesus a Deus. É uma entrega sem volta. Entregando-o por completo a Deus e para Deus. Aleluia. Romanos 12, primeiro. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis, lembre-se, apresenteis, vem de apresentar, que significa uma entrega completa da vida. É a sua vida entregue a Deus por completo. Entregando-se a Deus e para Deus por completo e sem volta, vivendo exclusivamente para Deus. Entregar-se a Deus é viver exclusivamente para Ele. É ser 100% de Deus, anulando a sua própria vontade e entregando-se por completo a Deus. Amém? Entregar-se por completo a Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, pelo amor de Deus, pelo que Deus fez por você, salvou, curou, libertou, fez milagres, que apresenteis, que você entregue a sua vida a Deus por completa, onde você anula a sua vontade, onde a sua vontade não permanece, não prevalece. O que prevalece é a vontade de Deus. Amém? É o sonho de Deus, é o projeto de Deus, é o plano de Deus para a sua vida.
Não é mais a sua vontade, é a vontade de Deus. Não é mais o seu plano, é o plano de Deus. Não é mais o seu caminho, é o caminho de Deus. Não é mais a sua direção, é a direção que Deus vai te dar. Isto é entregar-se a Deus por completo, corpo, alma e espírito. Entregue tudo para Deus. Mas o que é preciso para entregar-se a Deus? Amém? Primeiro, o que é preciso para entregar-se a Deus? Porque entregar-se a Deus não é fácil. Não é uma tarefa fácil. Você abrir mão da sua vida, você abrir mão do seu projeto, você abrir mão do seu caminho, você abrir mão dos seus sonhos para abraçar o projeto de Deus, o caminho de Deus, o sonho de Deus. Não é fácil. Apresentar-se a Deus, entregar-se a Deus, entregar tudo a Deus não é fácil. O que é preciso? Mas não é impossível. É difícil, mas não é impossível. O que é preciso para entregar-se a Deus? Segundo, qual o resultado de uma entrega completa a Deus? O que eu preciso para me entregar a Deus? Por completo, sem volta. O que é preciso para você se entregar a Deus? Entregar a Deus significa anular a sua vida, anular seus planos, anular seu sonho, anular seu caminho, anular seu projeto, anular tudo o que você quer para abraçar o que Deus quer. Isto é entregar-se a Deus. Isto é apresentai-vos a Deus. Louvado seja Deus. Qual o resultado de uma entrega completa a Deus? O que é preciso para eu e você nos entregar a Deus? Primeiro, para entregar-se a Deus, primeiro precisamos ter vontade. É preciso querer. O primeiro princípio para entregar-se a Deus é querer. Você precisa querer. Capítulo 4, versículo 6 de Zacarias, está escrito: não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Deus, Ele jamais irá forçar você a se entregar a Ele. Deus jamais irá obrigar você a entregar sua vida a Ele. Não. É você quem tem que querer. É você quem tem que ter vontade, desejo. Só ter vontade não basta. É preciso também confiar em Deus. Amém? O que é preciso para entregar-se a Deus? Primeiro, vontade. Querer. Você tem que querer. Você tem que ter vontade. Segundo, você tem que confiar em Deus. Ter fé em Deus. Por quê? Porque é a sua vida que você vai estar colocando na mão de Deus. É a sua vida que você vai estar entregando a Deus. Então você precisa primeiro ter vontade. Segundo, ter fé. Confiança absoluta em Deus. Terceiro, é preciso conhecer Deus. Como se entregar a quem nós não temos com vontade? Como se entregar em quem não confiamos e a quem não conhecemos? Então, primeiro é preciso ter vontade, segundo é preciso ter fé, terceiro é preciso conhecimento de Deus. E quarto, para entregar-se a Deus,
precisa agir. Você precisa agir. Você precisa sair da zona de conforto. Você precisa se levantar e dizer: Deus, a minha vida, a partir de hoje, é completamente tua. Eu entrego a partir desse momento a minha vida, sonhos, projetos, planos, caminhos, tudo. Eu entrego a ti, Senhor. É tua. Faça a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Aleluia. Glória a Deus. Para entregar-se a Deus é preciso ter vontade. Recapitulando, o que é preciso para entregar-se a Deus? Primeiro, é preciso vontade. Segundo, é preciso fé, confiar em Deus. Terceiro, é preciso conhecer Deus. Quarto, é preciso agir. Agora, qual o resultado de uma entrega completa a Deus? O que eu ganho? O que você ganha se entregando a Deus? Primeiro, a entrega a Deus gera inconformismo com o mundo. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo. Então, a entrega a Deus gera um inconformismo com